campo que eu vi do Bahia foi de um time muito nervoso, muito ansioso, que não conseguia saber o que fazer com a bola, e apesar de ter muito mais a bola no pé, chegou a dominar a posse de bola, etc., era naquele esquema de arame liso, né? De cercava, muito cruzamento na área, que acabava não dando em nada, e chute ao gol que é bom, nada, né? Boa noite, Ju. Boa noite, Pedro. Era exatamente essa expressão que eu ia usar para definir o primeiro tempo do Bahia. Realmente foi um arame liso, assim. O Bahia teve o domínio das ações, teve o clima praticamente perfeito na Fonte Nova para poder conseguir o acesso. E eu acho que, para além da bola na trave do Davó, o resultado de hoje, o empate, se deve muito à intranquilidade. Eu acho que o reflexo disso é, por exemplo, o primeiro minuto de jogo, quando o Luiz Henrique toma um cartão amarelo meio bobo, porque foi afobado numa dividida e pisou no tornozelo do adversário com menos de um minuto de jogo. Então, assim, com menos de um minuto, o Bahia já toma o primeiro cartão amarelo, e aí, assim, às vezes até parecia que a bola queimava um pouco no pé dos jogadores do setor ofensivo, assim. Parecia que eles queriam tocar o mais rápido para se livrar o mais rápido possível da bola, para chegar o mais rápido possível na área do Vila Nova. E aí, assim, a gente não pode deixar de considerar que o Vila Nova é um time em recuperação. Desde que o Alan Alves chegou, o Vila Nova, que inclusive, salvo engano, tem a melhor campanha do retorno da Série B, o Alan Al ele conseguiu fazer o time do Vila Nova, que era um time que sofria muitos gols e que era praticamente ineficiente no ataque, conseguiu melhorar muito os dois setores. E aí, assim, o Vila Nova ele chegou com a proposta muito clara de não sofrer gols e tentar levar a partida para o 0-0, porque o empate já garantia a permanência na Série B, o que é uma vitória gigantesca para um time que terminou a primeira parte do campeonato na lanterna. Então, assim, o que eu vi do Bahia foi um time muito nervoso, muito afobado. E essa afobação fazia com que a formação que a gente elogiou até da primeira vez que o Barroco usou, que com o Caio Vidal numa ponta, o Jacaré na outra e o Ricardo Goulart sendo o falso 9 e voltando para ajudar o Daniel na construção das jogadas, fez com que essa formação não funcionasse. E aí, assim, num time bem postado defensivamente como o time do Vila Nova, o Bahia teve muito pouca força de penetração na área. E aí, assim, exceto a chance do Goulart, que o Pedro realmente bem citou, que ele cabeceou fraco, mas foi a única chance que o Bahia realmente teve dentro da área. As outras duas mais perigosas foi um chute de Jacaré, de fora, que foi um chute fraco, que o goleiro Tony encaixou sem muitos problemas, e o chute do Luiz Henrique, que ele bateu, o Tony fez uma boa defesa e ninguém chegou para fechar no rebote. Então, assim, o primeiro tempo do Bahia é o primeiro tempo de um time nervoso, que está naquela expectativa de não a gente precisa arrumar um gol, porque a gente precisa do resultado. E aí, quando começa o segundo tempo, o Alan Al, ele muda a equipe dele, vê que, assim, o Vila Nova sofreu mais do que o necessário, que não teve saída, que não incomodou, e aí ele já faz mudanças em atacado, coloca logo 3 jogadores de mudança, inclusive um velho conhecido aqui do futebol pernambucano, que é o Cabral, que jogou a Série D pelo Santa Cruz, e aí é ele que faz a jogada no primeiro minuto de jogo, ganha a dividida do Patrick de Luca, que aí precisa fazer a falta, o Mateuzinho bate a falta, vai lá e Neto Pessoa, ex-náutico, vai lá, cabeceia e coloca o Vila Nova à frente. E aí, naquele momento ali, como o Pedro bem disse, o cenário era desastroso, era o pior cenário possível para o Bahia, porque naquela altura o Criciúma vencia o Vasco, o Sport vencia o Londrina e o Bahia estava sendo derrotado em casa. Então, assim, deu aquela baixada no ânimo, e aí o cenário que era o melhor possível para o Bahia acabou que começou a ficar. Tá ligado quando você chega na festa e a festa começa a ficar num clima meio esquisito, assim, que parece que vai dar errado e que a noite vai acabar sendo frustrante? Pronto, pois é. Parece aquela coisa, né? Que alguém vai dar ruim, assim, alguém vai, sei lá, ter um problema de bebedeira, o som vai vai ter um PT, ou Isso. então a feijoada vai estragar, algo nesse sentido ali. E só tem um banheiro. Pois é, exatamente. Ficou meio aquele clima ali meio estranho. E aí, assim, Exato. os resultados começaram a ajudar o Bahia.
E aí o Londrina empata, o Vasco empata, e o Bahia ele começa a crescer no jogo com as mudanças do Barroca. O Barroca ele saca o Patrick de Luca, que vinha muito mal ao longo da partida inteira, e coloca o Rodallega e tira o Caio Vidal, que era outra peça apagada, e coloca o Davó. E aí, a partir desse momento, o Bahia ressurge no jogo, e o Davó é realmente essa peça central para que o Bahia passe a ser dominante no segundo tempo. Não é dominante no estilo de assim, um futebol total, de dar show, de envolver completamente o adversário, mas cria volume de jogo, passa a colocar muitas bolas na área e começa a ser realmente um incômodo para a defesa do Vila Nova. E aí, na primeira grande chance, logo depois da substituição, a gente vê que fase ruim de centroavante é um negócio muito complicado, porque o Rodallega, que a gente cansou de elogiar aqui no início do ano, que tem um currículo espetacular, recebe uma bola do Marcinho, sozinho, cabeceia, tipo, olhando para o chão, faz tudo certo, a bola não entra, vai fora. Então, assim, aquela... Faltou só o gol para tirar o 10, porque o movimento foi tudo certo. Mas a gente sabe que fase centroavante, quando tá ruim, para a bola entrar, é muito complicado. E aí, assim... Mas, apesar disso, o Bahia continua produzindo, continua criando, e o clima que estava ficando estranho da festa, o pessoal parece que reverte, parece que deram uma consertada na feijoada, a cerveja ficou gelada de novo, e todo mundo começou a festejar novamente. E aí, muito na força da torcida, o Bahia foi, até chegar ao gol do Davó. É uma bola que é levantada, salvo engano, pelo Daniel, e Inácio cabeceia para o meio da área, e aí Davó chega de frente para cabecear e empatar a partida. E aí o Bahia continua, se não está indo pelo chão, não está conseguindo fazer jogada construída, passa a levantar cada vez mais bolas na área, levantar bola. Oi. E a torcida começa a jogar junto, literalmente, né? Porque sim, começa a gritar mais um, tentando passar essa ideia de que só precisa do gol. Organizado. Pois isso. É como se a torcida tivesse virado mais um jogador, literalmente, empurrando o time. É como se tivesse uma parede empurrando o time do Bahia para frente, para a área do Vila Nova. E aí, assim, o Bahia vai, lança a bola na área, tenta, faz de tudo e não consegue chegar ao gol. E a torcida continua insistindo, até que vem inclusive, na matéria, eu coloco que assim, ficou na trave, bateu na trave. Porque é justamente esse o sentimento que fica. Se não fosse aquela trave ali, se não tivesse sido aquele erro por centímetros do Davó, a história que a gente teria para contar hoje, e acho que até a história para contar ao longo dessa reta final de Série B seria outra completamente diferente. Passa longe de ser um desastre, tá? Porque a gente tem que ter a clareza também que, assim, frustrou a expectativa realmente, porque era um sábado à tarde, num dos melhores horários possíveis para o futebol, num clima que estava a torcida em peso no estádio, que inclusive a torcida do Bahia se fez tão presente que os setores que eram destinados à torcida do Vila Nova foram ingressos destinados à torcida do Bahia, então era tudo perfeito. Inclusive, Iago, só uma curiosidade, assim, a torcida do Vila Nova ela foi deslocada para uma parte que eu acho que nunca tinha sido usada na Fonte Nova atual, que é ali onde ficava a parte de cima do placar, na ferradura, mais ou menos em cima do museu. A parte do museu ela já vinha sendo utilizada, mas a parte de cima eu não me lembro dela ter sido utilizada. E hoje a torcida do Vila Nova ficou lá. E aí, assim, eu nem... Já tem durante a Copa do Mundo. Nem chegaram a detalhar na transmissão se veio muita gente da torcida do Vila Nova, mas eu acredito que não. E, desculpa, a torcida do Bahia, como o que Pedro descreveu o clima, mas na transmissão eu percebi que no final do jogo pareceu que se ensaiou uma vaia, mas logo depois foi tomada por aplauso, porque assim, apesar de não ter conseguido o resultado que era esperado, que todo mundo queria, e a celebração que queriam todo mundo que tivesse tomado Salvador com um triunfo, a situação do Bahia é mais cômoda do que quando entrou na rodada hoje. Porque agora o Bahia ele vai enfrentar um Guarani praticamente de férias, porque já garantiu a sua permanência na Série B, com mais um clima muito favorável na sexta-feira. Acredito que vai ter novo recorde, se não novo recorde de público, algo muito parecido com isso, e o Bahia só depende dele. Uma vitória simples é o suficiente para o Bahia pagar a sua última conta de luz e ir embora para a Série A. E com
vindo com SAF aí, ou seja, é um prognóstico muito promissor para o Bahia, porque, apesar de tudo, apesar de ele não ter feito a sua parte, até a rodada ajudou muito. Porque aí, já na parte do mais um, a torcida já sabia que tudo tinha sido a favor. E os jogadores em campo ainda não, mas apesar de tudo, eles continuaram lutando e, infelizmente, tinha uma trave no meio do caminho. E só para trazer assim mais molho para essa sua metáfora, Iago, o Igor Santos diz o seguinte: os caras são tão ruins que só tem uma parede foi pouco, teria que ser um muro de Berlim ou a muralha da China inteira para ajudar o Bahia a conseguir fazer esse segundo gol, né? Então, conseguiu fazer o primeiro com o Davó, e a pressão, aquele abafa que o Bahia estava fazendo em cima do Vila Nova estava sendo realmente muito impulsionada pela torcida. Agora, a sensação que fica é que precisava de, sei lá, mais 50 mil pessoas para que o Bahia conseguisse fazer esse segundo gol. Antônio Almeida está aqui perguntando sobre o pênalti. A gente já falou sobre o pênalti, que foi para a gente, né? Pareceu ser algo interpretativo mesmo. Não que não fosse maluquice se marcar um pênalti desse, que a gente já viu em outros momentos, né? Em outros jogos, em cenários semelhantes, esses pênaltis serem marcados a favor das equipes que sofrem esse tipo de falta, né? Mas realmente era algo mais interpretativo, então não seria uma coisa assim muito gritante que o Bahia foi claramente prejudicado. Pelo menos essa é a minha visão e a visão de Iago, né? Mas eu entendo também quem acha que o Bahia foi prejudicado, porque em outros jogos os árbitros já deram um pênalti para as outras equipes. Mas enfim, José Ribeiro falando aqui. Diga aí. Só, Ju, rapidinho, eu acho que isso passa muito, essa sensação de insegurança, mesmo tendo o VAR e tudo, passa muito pela falta de critério que a gente tem na nossa arbitragem, né? Porque assim, a gente sabe que em outros jogos se daria o pênalti, esse juiz não deu, o VAR foi lá e recomendou, e aí assim, o roteiro varia muito de acordo com quem é o juiz e com quem está jogando. Então, é muito complicado a gente ter uma regra que tecnicamente deveria ser igual para todo mundo, mas que varia tanto de jogo para jogo, de juiz para juiz. Então, assim, é compreensível quem acha que o Bahia foi prejudicado, e também é compreensível quem acha que não teve nada e que devia ter seguido o jogo como foi o que aconteceu. Pois é isso, né? Questões do nosso futebol, do nosso VAR, que funciona de uma maneira meio própria, né? E José Ribeiro falando o seguinte: o Bahia só ganha para o Guarani se pagar, pois o time não tem nada para vencer. Não, vai jogar em casa, né? Pô, aí também. E vale lembrar que a fase do Bahia, acho que talvez o Bahia viva, assim, em termos de resultados, seu pior momento no campeonato, né? Porque tá realmente uma seca, né? De vitórias, de triunfos. Você pode até olhar o copo meio cheio e falar que o Bahia não perde 4 jogos, mas foram 3 empates, né, velho? Assim, se continuar não perdendo, ok, mas empatando, isso será o suficiente para que o Bahia garanta o acesso? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Para realmente garantir esse acesso, tem que vencer. Abre um precedente perigoso sem necessidade, né? Por exemplo. Justamente. O próprio Cascadoso lembrou aqui no Twitter dele que dos últimos 8 jogos, o Bahia só venceu 1. Só venceu o jogo contra o Brusque. Então, é uma fase complicada. Mas você vê, né, o quanto essa Série B ajuda o Bahia. O Bahia, em 8 jogos, só tem vencido 1, e ainda assim o Bahia sequer está em risco de perder a posição na próxima rodada. E não ficou em risco hora nenhuma, assim. Tipo, essa Série B, ela ajuda muito o Bahia. Claro que há mérito também em termos de resultado, o Bahia conquistou resultados importantes, embora não tenha apresentado grande futebol praticamente em nenhuma rodada da Série B, mas o que os times ali que estão entre 5º e 8º colocado ajudam o Bahia, meu irmão. Tem que agradecer aos céus. O Bahia está nessa situação de tranquilidade, assim. Eu acho que o Bahia está no G4, assim, por méritos próprios, por conta dos resultados que conseguiu, mas a tranquilidade que o Bahia tem se deve muito aos times que nunca conseguem aproveitar os vacilos que o Bahia dá.